Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal de educação Instituto Gaudiya Vaishnava. Esse é mais um vídeo de nosso canal no YouTube comparando o pensamento oriental e o pensamento ocidental. Hoje especialmente vamos dar a devida importância a um importante texto, desculpem a redundância, ao Srimad Bhagavatam ou Bhagavata Purana. Vamos lá então? Então o tema dessa nossa videoaula é o Bhagavata Purana ou Srimad Bhagavatam, a principal escritura de todos os Vedas. Pelo estúpido que vos fala. Então, por que existem tantos livros nos Vedas? Sim, Samhitas, Brahmanas, Vedangas, os 4 Vedas que já são enormes. Por que existem tantos livros, tanto conhecimento? Porque essa vastidão tão grande de conhecimento e literatura. E outra questão, por que existem tantos processos de purificação recomendados nos Vedas, como Karma, Jnana, Yoga, adoração aos semideuses? Só a quantidade de semideuses são de aproximadamente 33 milhões, dar caridade, fazer penitências. Por que diferentes filósofos, diferentes sábios e diferentes partes dos Vedas recomendam diferentes processos de adoração e de purificação? Será que existe alguma síntese? Será que existe alguma conclusão? Ou esse conhecimento é esparso, é todo fragmentado assim mesmo, sem ter um fio condutor? Será que existe algum texto, então, dentro dessa miscelânea, desse vasto oceano diverso de conhecimento que são os Vedas, dessa árvore, que são diferentes ramos dos Vedas? Será que existe um livro, será que existe um título que sumariza e conclui todo o saber védico? Sim, nós estamos em dúvida, mas acredito que essa dúvida vai ser sanada. A literatura védica se apresenta como um único todo compreensivo, isso de acordo com Satsvarupa Das Maharaj, em seu livro Introdução à Filosofia Védica. Os Smriti Prastanas, ou aquilo que foi lembrado, os Smritis. Os Vedas se dividem em 2 partes, né? Shruti e Smriti. Shruti são os Vedas originais, Sama, Rig, Atharva e Ajurveda. E o Smriti é aquilo que foi lembrado, né? Os Puranas, os Itihasas, etc. Então, os Smritis, os Puranas, as histórias como o Mahabharata, o Ramayana, formam o Siddhanta, ou a conclusão máxima de todo o vasto conhecimento védico. Seus textos principais são a Bhagavad Gita, os Puranas, principalmente o Bhagavata Purana ou Srimad Bhagavatam, e o Mahabharata, onde está contido a Bhagavad Gita. Alguns historiadores do hinduísmo, desvinculados da tradição, ou seja, pesquisadores diletantes, e conciliados com o método acadêmico e anacrônico de abordar os Vedas de forma empírica, advogam que os Smritis, por serem enfocados em histórias, especialmente isso tem uma influência do Advaitavadi, né, da filosofia impessoal, seriam recentes e imaginários, e que os Shrutis seriam o conhecimento original e superior, por trabalharem com filosofia, né, o Vedanta Sutra especialmente, e as Upanishads. A questão é que os próprios Vedas não divulgam dessa forma, e muito menos os acharyas, os mestres que pesquisaram e vivenciaram a fundo o conhecimento dos Vedas, né? Eles não compreendem assim. Visto dessa forma, os Vedas se tornam
desarmônicos, né? Então uma coisa para cá, outra coisa para lá, outra coisa aponta para lá, outra para outro lado. Então fica muito confuso, né? Para onde rumar nesse vasto oceano de saberes? Então eles se tornam desarmônicos, esparsos e sem um fim último a amarrar, sim, a amalgamar, a dar uma coesão a toda a obra dos Vedas. Então aqui nós temos uma citação do Srimad Bhagavatam, do Bhagavata Purana, que vai demonstrar como é que essa divisão do conhecimento védico foi feita a partir da era atual. Então, abre citação: as 4 divisões das fontes originais de conhecimento foram feitas separadamente, mas os fatos históricos e histórias autênticas mencionados nos Puranas são chamados de quinto Veda. Então, sempre é abordado dessa forma dentro da tradição, dentro da própria literatura védica. Os Puranas e os Itihasas são o quinto Veda. Após os Vedas serem divididos em 4 partes, Pailarishi tornou-se o professor do Rig Veda. Jaimini, não o Jaimini Kavi do Karmamimamsa, o professor do Sama Veda. E Vaishampayana, sozinho, obteve a glória do Yajurveda. Ao Sumanta Muni, Angira Muni, que era um Muni muito devotado, foi confiado o Atharva Veda. E meu pai, aqui Sutta Goswami falando, nós estamos no primeiro canto, Sutta Goswami está falando em primeira pessoa. A partir do segundo canto, né, Shukadeva Goswami começa a falar em primeira pessoa. Então o Sutta Goswami diz: e meu pai, Romaharshana, ficou encarregado dos Puranas e registros históricos. Então esse é um verso do Srimad Bhagavatam, do canto 1, capítulo 4, versos 20 e 22, aquele capítulo que entra na história de Narada e de Vyasadeva, que Vyasadeva ficou insatisfeito por compilar todos os Vedas, todo o conhecimento védico, mas ainda assim não ficou satisfeito. Então teve a necessidade de Narada vir e explicar que ele não ficaria satisfeito por mais conhecimento que falasse, se não mencionasse os passatempos de Krishna, que são o néctar, que são o sumum bonum, que são a meta última, o Vedanta de todo o conhecimento. Então uma questão às vezes que os homens inteligentes fazem é: como é que Vyasadeva ele conseguiu compilar tudo sozinho? Então ele não escreveu tudo sozinho. O que dá para se inferir é que ele dividiu esses ramos de conhecimento, os expandiu e entregou a seus discípulos, né? Como está sendo descrito aqui, né? Jaimini, Pailarishi, Angira Muni. Então eles também tiveram seus discípulos. Então esse conhecimento foi sendo expandido ainda mais até chegar aos dias de hoje via tradição oral ou nessa época, né, já tradição escrita. Então uma boa maneira da gente entender a importância do Srimad Bhagavatam em meio à literatura védica e para toda a humanidade é a gente estudar o grandiosíssimo trabalho feito por Jiva Goswami, né? Um dos Goswamis de Vrindavana, né? Um dos principais seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, encabeçados, incumbidos de escavar, redescobrir os locais sagrados de peregrinação em Vrindavana, construir templos e principalmente escrever a literatura Vaishnava Gaudiya. Chaitanya Mahaprabhu não deixou nada escrito, então ele deixou esse trabalho, essa missão para seus servos diretos, né? Rupa Goswami, Sanatana Goswami e Jiva Goswami. Especialmente Jiva Goswami vai escrever o Shat-Sandarbhas, que vem explicar toda a filosofia Vaishnava Gaudiya, especialmente a importância do Sr. Krishna, a importância do Srimad Bhagavatam, etc. Lembrando que os livros
dos Goswamis de Vrindavana, basicamente eles vêm explicar o Srimad Bhagavatam. Eles são uma expansão didática do Srimad Bhagavatam. Importância dos Sandarbhas do Jiva Goswami. Sri Chaitanya Mahaprabhu revelou que o Srimad Bhagavatam é o comentário natural e autorizado sobre os Vedanta Sutras. Sri Jiva Goswami encontra suporte para isso nas escrituras. Então, basicamente, o Tattva Sandarbha, o Krishna Sandarbha, o Priti Sandarbha, o Paramatma Sandarbha vão ser um corolário, um conjunto de versos para apoiar o ponto que Jiva Goswami vai querer defender. Por quê? Porque conhecimento científico, conhecimento acadêmico para um seguidor dos Vedas significa se citar as escrituras. As escrituras são a Paurusheya. Elas são fonte axiomática de conhecimento, fonte segura. Elas não são conhecimento especulativo da mente imperfeita. Elas são conhecimento perfeito porque é um conhecimento revelado ou pelo próprio Krishna ou então por seus devotos que estão além do condicionamento material, além dos 3 modos da natureza material. Sendo composto em sânscrito, aqui os Sandarbhas, o Srimad Bhagavatam é propenso à interpretação. Qualquer coisa é propensa à interpretação, né? Hermenêutica é um dos grandes ramos da filosofia hoje em dia. Daí surgiu a necessidade de uma análise minuciosa que pudesse resolver as questões espinhosas da interpretação. Para este propósito e para sintetizar a mensagem de toda a gama de literatura védica, Jiva Goswami escreveu o Shat Sandarbha. Trato epistemológico com o transcendente. Então, qual é a maneira de eu conhecer Deus? Qual é a forma? Qual é o método? Como eu me aproximo de Deus? Então, isso chama-se epistemologia, ou seja, como eu posso conhecer um objeto. Só que esse objeto é um objeto especial, transcendente. Ele não se submete aos nossos sentidos e à nossa mente. Muito pelo contrário, a nossa mente e os nossos sentidos são gerados por esse objeto, Deus. Então, como eu me aproximo dele? Como eu adquiro conhecimento sobre ele? Devido a esses 4 defeitos, ou seja, a alma condicionada, o ser humano tem a propensão de cometer erros, de enganar, tem os sentidos imperfeitos e está invariavelmente iludido. Isso Prabhupada coloca muito bem na introdução do Ishopanishad, numa palestra que ele está dando em Londres, no Carnegie Hall. Isso é famoso, leiam a introdução do Ishopanishad, e ali está a epistemologia Gaudiya Vaishnava, a epistemologia do movimento Hare Krishna. E ali ele vai falar sobre essas 4 classes de defeito, que originalmente vão estar no Tattva Sandarbha do Jiva Goswami. Então, devido a essas 4 classes de defeitos, os sentidos materiais e a mente não podem nos mostrar a realidade espiritual. Os textos védicos, por outro lado, dão-nos uma fonte muito diferente de conhecimento, porque a revelação védica que desce até nós do mundo espiritual dá todo o conhecimento, tanto material quanto espiritual. É nossa única evidência confiável para entender a realidade espiritual maravilhosa, que está além da jurisdição da matéria, que é o abrigo de tudo e que não pode ser compreendido pelo funcionamento da mente material. Em consequência, para os que inquirem sobre o que está além de tudo, inclusive mais além dos pilares de tudo, o qual é o mais inconcebível e maravilhoso da natureza, nosso Krishna, a percepção direta, as inferências, etc., não são os meios apropriados para adquirir conhecimento. Para cumprir este propósito, o único meio apropriado são os Vedas,
as palavras transcendentais que existem eternamente, desde sempre. Eles são a fonte de todo conhecimento mundano e espiritual. Então, essa é uma citação do Tattva Sandarbha, Anucheda 9, verso número 10. Então, o primeiro verso ele é uma tradução nossa e o segundo verso é uma tradução de Krishna Kshetra Maharaj. Trato epistemológico com o transcendente. A realidade espiritual não pode ser compreendida por lógica material ou a especulação da mente material. Então, esse é o Vedanta Sutra 2.1.11. Esse verso também está no Tattva Sandarbha. E agora do Mahabharata, a realidade espiritual não pode ser compreendida pela lógica material anumana ou as especulações da mente material. Mahabharata, Bhishma Parva 5.22. Esses dois versos eles estão no Tattva Sandarbha, do Jiva Goswami. Os Puranas também são Vedas. Então, um dos debates que envolvem é o de que muitos acadêmicos, especialmente os que têm uma tendência impersonalista, defendem que Vedas são os Shruti apenas, que os Puranas não fazem parte do conhecimento védico. Então eles só aceitam o quê? O Vedanta Sutra, os Upanishads e os Vedas originais, que vão tratar sobre o ritualismo, os hinos védicos, sobre a adoração aos devas, né? A parte karmakanda dos Vedas. Jaimin Kavi vai ter essa opinião. Então Jiva Goswami vai demonstrar não através de erudição ou especulação, mas através dos Vedas, através das escrituras. É assim que os acadêmicos védicos debatem conhecimento, citando as escrituras. Então ele vai demonstrar que os Puranas também são Vedas. Embora, em certo sentido, os Vedas, as histórias, os Itihasas e Puranas são literaturas diferentes, em certo sentido, são todos partes da mesma revelação, pois são falados pela personalidade de Deus em pessoa. Isso é confirmado no seguinte verso do Madhyandina Shruti: o Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, Itihasa e Puranas são todos manifestados da respiração da personalidade de Deus. Tattva Sandarbha, Anucheda 12, verso 4. Os Puranas também são Vedas. Isso também é descrito nos versos do Skanda Purana. Pravasa Skanda, abre citação: em tempos antigos, o Senhor Brahma, o avô de todos os semideuses, executou severas austeridades e, como resultado, os Vedas e os 6 Vedangas se manifestaram. Depois que todos os Puranas imaculados, que contêm o conhecimento de todas as escrituras, sendo eternos por natureza, contendo centenas de milhares de versos, tornou-se manifesto na boca de Brahma, é por essa razão que o primeiro Purana é chamado Brahma Purana. Por favor, ouça enquanto explico os Puranas para você. Fecha a citação. Podemos notar nesta citação que os Puranas estendidos nesse planeta Terra, no presente momento, são apenas uma fração dos atuais Puranas, com o número de centenas de milhares de versos no planeta de Brahma Loka. Então, no planeta do Senhor Brahma, nós temos os Puranas completos, e aqui no planeta Terra nós só temos uma porção condensada. É isso que Jiva Goswami vai demonstrar através da citação de outros versos no mesmo Tattva Sandarbha. Então agora vem o Mahavakya, uma poderosa declaração. Abre a citação: os Vedas foram revelados pelo Senhor Brahma e os Puranas e histórias foram revelados por Vyasa. Então os Vedas originais, de acordo com Jiva Goswami, eles são revelados por Brahma,
E os Puranas e os Itihasas são revelados por Vyasadeva mesmo, quando Vyasadeva compila a literatura védica há 5.000 anos atrás. Porque Vyasa é superior em entendimento que Brahma e todos os semideuses e sábios, a literatura diretamente revelada por ele é superior a todas as outras literaturas, incluindo os 4 Vedas. Isso é confirmado pelo seguinte verso do Padma Purana. Os segredos confidenciais compreendidos por Vyasadeva permanecem desconhecidos para Brahma, os semideuses e os grandes sábios. Semideuses, desculpem. Vyasa compreendeu muitas coisas desconhecidas para todos os outros. Então esse verso é do Tattva Sandarbha, Anucheda 15, verso número 7. Então ele está dizendo que Vyasadeva tinha um conhecimento muito superior ao Sr. Brahma e aos outros sábios. E esse conhecimento confidencial e secreto, ele colocou isso nos Puranas. Por quê? Porque esse Vyasa é uma encarnação do próprio Krishna. É um avatar. Ao passo que os outros Vyasas de outras eras, não. Por isso que esse Purana e esses Puranas nossos, eles são tão especiais. Esse Bhagavata Purana, ele é falado pela própria personalidade de Deus em pessoa, né? Uma encarnação do próprio Krishna como Vyasadeva. Mineirismo. Ele ficou impressionado com essa declaração. Isso é palavra do Guru, gente. Depois de ter compilado toda essa literatura védica, ter editado, então a última coisa que Vyasadeva fez foi compor o Srimad Bhagavatam. Agora é minha opinião. E ele, mais do que ninguém, tinha direito de dar opinião. O próprio Parashara Muni, no Vishnu Purana, fala assim: em eras anteriores, eu já fui um Vyasa. Porque Vyasa quer dizer o editor, né? Eu já fui um Vyasa. Agora, nessa era, é meu filho. Krishna Dvaipayana Vyasa, né? E olha, ele é um Vyasa muito poderoso. Ele é a própria encarnação do Senhor Narayana. Então, assim, Vyasadeva, como editor da literatura védica, ele compôs o Srimad Bhagavatam e deve ser aceito como, assim, a essência de todo esse conhecimento está ali. Então, muito obrigado, Maharaj Purushottam, pela colaboração, vindo explicar essa diferença entre o nosso Vyasadeva, que é uma encarnação do próprio Narayana, e os outros Vyasadevas, porque Vyasa significa editor, aquele que divide, Vyas, que divide os Vedas. Então, geralmente, pode ser uma diva, mas esse nosso Vyasadeva, Krishna Dvaipayana Vyasadeva, o filho de Parashara Muni, é o próprio Krishna. Então, superioridade dos Puranas. A superioridade dos Puranas é descrita na seguinte passagem do Narada Purana, onde o Senhor Shiva diz: Ó bela Parvati, eu considero que os Puranas são superiores aos Vedas. O Senhor Shiva quem está falando. Qualquer verdade que esteja presente nos Vedas também está nos Puranas. Quanto a isto, não há dúvida. O pulo do gato. Tcharam! Alguém poderia objetar: diferentes escrituras e diferentes filósofos apresentam descrições conflitantes sobre a meta da vida e a natureza da realidade. Como podemos decidir qual é a verdadeira? Para este impasse, eu respondo, Jiva Goswami, por favor. Srila Vyasadeva, a encarnação da personalidade de Deus, compilou o Vedanta Sutra com o objetivo
de esclarecer definitivamente o significado real dos Vedas e Puranas, por entender que unicamente o Vedanta Sutra é capaz de compreender a real importância dos Vedas. O Vedanta Sutra é o atual guia para os Vedas, e não o Mimamsa Sutra de Jaimini-Cave ou especulação de qualquer outro filósofo. Alguém pode levantar a seguinte questão: o Vedanta Sutra é muito breve, né? São sutras, né? São muito curtinhos, aforismos, e seu significado real é motivo de muito debate. Como podemos entender o que eles realmente significam? Para esta questão, eu respondo, Jiva Goswami. Com o objetivo de resolver esse problema, a personalidade de Deus pessoalmente compilou o Srimad Bhagavatam, o comentário perfeito aos Vedanta Sutras. Está vendo, gente? Da onde está vendo? Aqui é a raiz, é a fonte da coisa, que o Bhagavatam é o comentário natural ao Vedanta Sutra, para nossa Sampradaya, né? O ponto filosófico, a chave está aqui. O Bhagavatam explica o real significado do Vedanta, explana o significado de todos os Vedas, histórias e Puranas. Ele é perfeito e completo, o supremo monarca de toda a literatura védica. Essa é a opinião de Jiva Goswami. Aqui, desculpem a falha, isso está no Tattva Sandarbha, Anucheda 18, verso de número 3. O Bhagavatam por ele mesmo. Então, nesse livro fantástico, maravilhoso, é a base filosófica da nossa escola, da nossa Sampradaya. O Tattva Sandarbha, o Sandarbha do Jiva Goswami, eles vêm provar de uma vez por toda. Eu só estou pegando alguns versos, viu, gente? Eu só estou pegando, pinçando alguns dos versos mais importantes. Mas o Jiva Goswami, ele dá um número, ele elenca um número de versos incansável. Ele cita vários versos para poder provar esses pontos de que o Srimad Bhagavatam é a literatura védica mais importante. Da literatura védica, os Puranas são o mais importante. E o Bhagavatam sendo, né, o comentário natural ao Vedanta Sutra. E do Srimad Bhagavatam, filosoficamente falando em questões de Tattva, qual seria o verso mais importante? O verso mais importante filosoficamente do Bhagavatam é o verso Etyansha Kalapunsa Krishna Stu Bhagavan Swayam. Então esse verso eu vou falar num próximo vídeo para vocês, ok? Vai ser um vídeo complementar a esse vídeo aqui falando sobre o Srimad Bhagavatam. Então vamos à referência, à autoridade do Bhagavatam falando dele mesmo, né? Nigama Kalpataror Galitam Phalam Shukka Mukha Damrita Drava Samyutam Pibarta Bhagavatam Rasamalayan Muhuraho Rasika Bhuvibhavaka. Ó homens hábeis e pensativos, saboreai o Srimad Bhagavatam, o fruto maduro da árvore dos desejos da literatura védica. Ele emanou dos lábios de Sri Shukadeva Goswami. Portanto, este fruto tornou-se ainda mais saboroso, embora seu sumo nectário já fosse saboreável por todos, inclusive as almas liberadas. Krishna Swadamo Pagate Dharma Ganadibi Saha Kalonasta Drishamisha Puranarko Adonodisaha. Este Bhagavad Purana é brilhante como o sol e surgiu logo depois que o Senhor Krishna partiu para sua própria morada, acompanhado pela religião, pelo conhecimento, etc.
As pessoas que perderam sua visão devido à densa escuridão na era atual de Kali iluminar-se-ão com este Purana. Então aqui encerrando o Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami falando, canto 12, do começo ao fim, o Srimad Bhagavatam está repleto de narrações que estimulam a renúncia da vida material, bem como de relatos nectários dos passatempos transcendentais do Sr. Hari. Ou seja, ele consegue consignar as duas coisas, né? A necessidade de vairagya, de renúncia, de desapego no mundo para se alcançar a autorrealização. Mas para se alcançar a autorrealização e emancipação no mundo, não basta apenas desapego, vairagya. A necessidade de jnana. Só que essa jnana, esse conhecimento, significa conhecimento sobre Krishna. Então ali nós vamos ter os nectários passatempos do Sr. Hari e narrações, exemplos de pessoas que abandonaram, desapegaram no mundo, ou histórias que estimulam esse desapego, né? Por isso o Bhagavatam é conhecido como Paramahansa Samhita, né? Um livro para os sábios mais elevados. Este Bhagavatam é a essência de toda a filosofia Vedanta, porque seu assunto é a verdade absoluta, que, embora não diferente da alma espiritual, é a realidade última e inigualável, ou seja, Chintya Bheda Bheda Tattva. A meta desta literatura é Bhakti, o serviço devocional exclusivo, Ananya Bhakti, a esta verdade suprema. Então aqui vou deixar para vocês uma última frase, uma última colocação do Bhaktivinoda Thakur, que foi um dos grandes proponentes, propagadores do Srimad Bhagavatam nos tempos modernos. Abre citação: o Vaishnava está pronto para honrar todos os grandes homens, sem distinção de casta, porque estão repletos da energia de Deus. Vê quão universal é a religião do Bhagavata, do Srimad Bhagavatam. Ela não se destina a certa classe dos hindus apenas, mas antes é uma dádiva a todo homem, em qualquer país que tenha nascido e em qualquer sociedade que tenha sido criado. Sucintamente, o Vaishnavismo é o amor absoluto, unindo todos os homens juntos no Deus infinito, descondicionado e absoluto. Que a paz reine eternamente em todo o universo, no contínuo desenvolvimento de sua pureza ao longo dos esforços dos futuros heróis. Haribo! Que serão abençoados de acordo com a promessa do Bhagavatam, com poderes oriundos do Pai Todo-Poderoso, o Criador, Preservador e Aniquilador de todas as coisas no céu e na terra. Então esse trecho é tirado daquele ensaio, daquela palestra de Bhaktivinoda Thakur, né, chamada O Bhagavata, sua filosofia, seu sistema ético e sua teologia. Srila Prabhupada que já. Então Srila Prabhupada vai ser o grande comentador do Srimad Bhagavatam em língua inglesa, que vai propagar o conhecimento do Srimad Bhagavatam para o mundo globalizado. Então nós ficamos por aqui. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o verso principal do Bhagavatam, já que de todos os Vedas, o Vedanta Sutra ele é o cume, né, os Himalaias, a filosofia, só que ele dá margem para a interpretação. Então a interpretação, o comentário natural ao Vedanta Sutra é o Bhagavata Purana, é o Srimad Bhagavatam. E de todos os Puranas, esse Bhagavata Purana é o mais elevado. E de todos os versos do Bhagavata Purana, existe um mais elevado, que vai ser o nosso tema, que será o tema da nossa próxima videoaula, tá bom? Muito obrigado a atenção e a paciência de vocês. Tenham um bom dia, uma boa noite ou uma boa tarde. Se inscrevam no canal, deem um joinha. Muito obrigado. Hare Krishna e tchau!